Meus irmãos, como é bom pensar em família, como é bom falar em família, como é bom estar em família. Esses dias nós temos sentido mais esse estar em família, temos vivido mais em família, e Deus tem nos abençoado com a família. A família é um bem que nós temos recebido da parte de Deus. Deus nos criou como famílias. Ele criou homem e mulher e criou-os para si. E disse: crescei e multiplicai. Então Deus criou a família. E hoje contabilizamos cerca de 7 bilhões ou mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra que obedecem até hoje o crescer e multiplicar de Deus. E eu vi nesses últimos dias que 80% das pessoas do planeta já tem uma Bíblia na sua língua. Está se cumprindo o que Jesus disse, que o Evangelho seria pregado a todas as nações e aí viria o fim. E o restante, cerca de 15%, já tem o Novo Testamento. 80% tem a Bíblia toda. E 15% tem o Novo Testamento. E os 3.000 povos que ficam nesses 5%, eles já têm alguma porção, alguma literatura na sua língua de origem. E já está chegando o momento de dizermos que todas as nações da Terra conhecem, ouviram falar, ou têm à sua disposição a oportunidade de crer no Evangelho de Jesus Cristo, ou simplesmente rejeitar. E então virá o fim. E a família de Deus será preservada. Todo aquele que estiver no âmbito da família de Deus, ou todo aquele que estiver rendido aos pés do Salvador, é família de Deus, colocado na mão de Deus, foi colocado na mão de Deus. Alguma literatura evangélica está sendo preparada para línguas que ainda não conhecem o Evangelho, e Bíblias estão sendo preparadas, e missionários estão sendo levados a fazer a tradução para a língua desses povos. E logo, logo nós teremos todos os povos alcançados pela palavra de Deus. Não necessariamente todos crerão, mas todos receberão na sua língua a palavra de Deus. Ele disse que o Evangelho seria pregado a todas as nações. Jesus disse isso. E esse é um indício do fim, pois está sendo agora anunciado a todas as nações, povos, línguas, etnias, e assim como Jesus falou. Então, Jesus estava dizendo que no final de tudo, as nações todas receberiam a oportunidade, teriam a oportunidade de dizer o sim a Ele. Então, é constituída uma família. E o povo de Deus é constituído na pessoa e obra de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o sangue de Jesus Cristo, que nos livra, nos purifica de todo pecado, entrou em nós através do seu Santo Espírito, através da sua obra redentiva. Ele disse: a minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, nós somos família de Jesus. Nós somos família de Jesus. Somos família de Deus, filhos de Deus. E o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. Capítulo 1, verso 11. Mas, o 12 diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então somos família de Deus, família de Deus. E Deus tem nos abençoado dentro da sua família, na sua casa, na sua presença, aqui na terra e lá no céu. Porque Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também.
E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. Então, Jesus está dizendo que vai voltar e vai nos levar para si. Esses dias são dias de final de tudo, final de tempo, final da vida aqui na terra, quando nós subiremos com o Senhor, viveremos com o Senhor, em família, na casa de nosso Pai, que foi preparada para nós. Jesus morreu na cruz, Jesus foi para o céu depois que ressuscitou, e Ele preparou lugar para nós, e aí nós somos família de Deus, estamos na família de Deus, assim como na genealogia de Jesus, no início de Mateus e no início de Lucas, Evangelho de Lucas, nós temos a genealogia de Jesus, começando por José e Jacó, o pai de José, e indo até Abraão, e depois até Adão e Deus. Adão e Deus, que é a nossa origem, por isso que nós chamamos Pai. E Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, ensina-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então, essa que nós chamamos de oração do Pai Nosso, foi Jesus que ensinou. Quando ele ensinou, ele disse: vocês têm esse direito, esse privilégio de chamar o meu Pai, eu sou o unigênito do Pai, mas vocês têm o privilégio, o direito de chamarem também Deus de Papai, de Abba, Papai. E nós, se não fazemos assim, perdemos, porque esse é um direito que nos assiste, não a todo mundo, mas a todos quantos o receberam. Aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E Jesus, falando sobre as mãos de Deus, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele diz que as mãos de Deus são fortes, são poderosas, e que ninguém nos arrebatará das suas mãos. Se estamos nas mãos de Deus, ninguém nos arrebatará, ninguém nos tirará, nos sequestrará das mãos de Deus, porque são mãos fortes. Então, família na mão de Deus, minha família na mão de Deus. Eu quero trazer para os irmãos algo pessoal, algo da minha família, das minhas origens. Os meus avós, bisavós foram evangelizados por Salomão Ginsburg, lá em Nazaré da Mata, Timbaúba, Carpina, Tracunhaém, naquela região onde Salomão, depois de plantar a primeira igreja batista do Recife, entrou para o interior de Pernambuco e começou a plantar igrejas, a pregar o evangelho, a organizar famílias de Deus, família de Deus, crentes em Jesus Cristo. Então meus avós, meus bisavós receberam a evangelização, as boas novas de salvação, se tornaram família de Deus através do missionário Salomão Ginsburg, quando ele chegou aqui no Brasil, no século XIX, 1889, quando ele chegou aqui no Brasil, ele passou a evangelizar aquela região e meus parentes foram agraciados e se tornaram família de Deus. A família da minha mãe não foi tão diferente, era de Limoeiro. O Salomão também esteve em Limoeiro, também trabalhou ali, também pregou o evangelho ali aos limoeirenses. E um grupo da minha família, os meus tios, avós, minha avó ainda pequena, saiu retirante por causa da seca e veio para Recife, morar em Recife, um grupo grande, os pais e as crianças, meus avós, meus bisavós e meus avós. E eles vieram e na caminhada, porque vieram a pé, retirantes, na caminhada eles entraram em fazendas para pedir comida, para pedir pousio à noite.
E nessas fazendas, uma dessas fazendas, eles foram muito bem recebidos. Era uma família de boa aparência, era uma família de gente boa, eles tinham uma boa conversa, eles eram pessoas felizes e já tinham recebido o evangelho em parte, não estavam ainda crentes, salvos, mas já tinham a semente do evangelho, a boa semente do evangelho. E chegando ali, eles foram levados para um celeiro, para morar no celeiro. E toda a família, enquanto eles estivessem ali, eles poderiam morar ali e trabalhar na terra. E eles trabalharam na terra e eles viveram ali naquele celeiro. Mas tinha uma condição: eles tinham que ficar calados quanto a um culto que acontecia toda quarta-feira. E eles, se quisessem assistir o culto, assistiriam. Mas se não, poderiam sair, se retirar, ir para outro lugar à noite e depois voltar para casa, para dormir, porque eles tinham um galpão ali onde realizavam os cultos. Aí vinha pessoas de outras fazendas que estavam salvas, e eles disseram: não, por que nós vamos sair à noite? Nós vamos ficar e assistir o culto, nós vamos participar. E foi nesse culto, irmãos, que eles se converteram, que eles foram salvos, vieram para o Recife. No Recife trabalharam em empresas que fabricavam roupa, fabricavam tecido, em fábrica de tecido, aqui em Paulista e também no Recife, na Macaxeira. E eles trabalharam. E meu tio Antônio, que tornou-se pastor da Igreja Batista em Xangrande, tio Antônio tornou-se cabeleireiro. E ele cortava cabelo. E ele também construía caixões de defunto. E ele foi pastor e construtor, marceneiro, ou carpinteiro, e fazia caixões, e muitos caixões ele doava. Deus trabalhou na vida dele e ele pastoreou a igreja, ou as igrejas por onde ele passou, igrejas em Casa Amarela também, e outras igrejas, e Deus operou grandes maravilhas através dele, através dos seus irmãos, através das suas irmãs. E nós hoje somos da família de Deus, porque um dia um missionário foi lá e evangelizou e pregou o evangelho, e nós nos tornamos família de Deus. Família na mão de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quando Paulo foi preso em Filipos, no cárcere, ele disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família, toda a família será salva. E foi assim que aconteceu com aquele carcereiro. E foram salvos os seus filhos, a sua esposa, e foram batizados ali naquela mesma noite. Então a família de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo, é todo aquele que se arrepende dos seus pecados, é todo aquele que aceita viver em comunhão, em comunidade com os santos, com os servos de Deus, que não se isola, porque vive em família, é família de Deus. Então louvamos a Deus. Nós temos também personagens que foram abençoadores. Deus usou para abençoar famílias, como Abraão, por exemplo. Abraão, Deus disse a ele: se tu uma bênção, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, da tua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus abençoou Abraão, e Abraão foi muito abençoado, ricamente abençoado. Sua esposa era estéril, mas eles tiveram um filho, tiveram o Isaac, o filho da alegria. Todo crente é filho da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de 12 homens, 12 tribos, pai do povo de Israel. E o que significa Israel? Aquele príncipe que lutou com Deus e venceu bravamente, porque Deus atendeu o seu pedido, Deus atendeu a sua voz, o seu clamor. Ele estava em litígio com seu irmão Esaú, mas Deus o atendeu, Deus o abençoou, e ele fez as pazes com Esaú, pelo menos naquela época, porque até hoje os descendentes de Israel e de Ismael e de Esaú, eles se degladiam, se matam, mas não é esse o propósito de Deus, não é esse o plano de Deus, não é isso que Deus quer para as famílias. Deus quer que todos vivam em paz, Deus quer que todos vivam
na graça do Senhor Jesus Cristo, na paz do Senhor Jesus Cristo, em harmonia, em comunhão. O que falta nas nossas famílias hoje, irmãos, é a comunicação, a expressão do amor um pelo outro, fazer as coisas um pelo outro, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse que está dentro de casa é mais próximo ainda. Não é inimigo, não pode ser inimigo, tem que ser amigo. É essa a orientação, a ordem da palavra de Deus. Amar. Amar é a ordem de Deus. Então, temos também Josué. Josué, depois de todo aquele trabalho de Moisés, Josué o substituiu e entrou na terra prometida. E chegou um momento que Josué tinha que decidir com o povo, tinha que tomar uma decisão. E a decisão que Josué colocou diante do povo, ele disse: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês vão servir. Se aos deuses do Egito, aos deuses que estavam do outro lado, aos deuses que foram dos vossos pais, daqueles que morreram no deserto. Muitos idolatraram, muitos reclamaram, viveram em desarmonia com Moisés. Vocês querem qual Deus para vocês? O Deus do Egito? Ou o Deus de Canaã, que é a terra onde nós estamos? Dos amorreus, dos jebuseus, dos perezeus? É esse Deus que vocês querem? Eu já sei qual Deus que eu quero. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, Josué deu um grande exemplo de como nós devemos viver diante de Deus. Escolher Deus, escolher o Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele nos escolheu e nós temos que recebê-lo, atentar para Ele, viver com Ele. E louvamos a Deus por essa comunidade de fé que se estabelece através das famílias, a Igreja de Jesus Cristo, nossas famílias. Essa semana vimos fotos de familiares, de pessoas juntas, pai, mãe, filhos, lindas fotos, lindas famílias. Como Deus tem nos abençoado, com os que vão, com os que morrem, vão para o céu, com os que ficam aqui. Deus tem nos abençoado muito. Devemos continuar clamando a Deus pelas famílias, devemos continuar pedindo a Deus que nos abençoe com o seu poder, com a sua graça. Mas, irmãos, o texto de nossa reflexão é primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, ou toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro fala também de família, assim como Paulo, ele dá direção às famílias, aos pais, aos filhos, aos servos, aos senhores, a toda a sociedade. Mas nesse momento aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Ele está colocando uma solução, uma resposta, dando aos seus ouvintes e a nós uma resposta, uma solução. Nós podemos viver na presença do Senhor sem ansiedade, ou lançando sobre ele as nossas ansiedades. Se você lança sobre ele as suas ansiedades, ele é seu pai, aí você vai viver em paz, porque ele tem cuidado de você. Essa é a certeza que nós temos. Ele tem cuidado de nós. A família está nas mãos de Deus quando foi colocada em oração por alguém da família. Alguém da família se converteu. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, uma pessoa que se converteu vai colocar toda a família nas mãos de Deus. E os outros também vão se convertendo. O testemunho, a oração, a fé daquela pessoa, as palavras dela, a mensagem dela, logo aquelas pessoas também estarão todas nas mãos de Deus. Nós temos visto e ouvido testemunhos de pessoas que foram salvas através de uma pessoa que converteu-se na família. Primeiro foi fulana, primeiro foi ciclano. E assim eles foram evangelizando, orando e terminaram ganhando toda a família para Cristo. E a família ficou na mão de Deus. Então, quando algum dos familiares creu e testemunhou e orou, como disse Pedro, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Qual é a sua ansiedade? Que sua família seja salva?
seu marido seja melhor, sua esposa seja melhor, seus filhos sejam melhores, sejam fiéis a Deus, tenham compromisso com a igreja. É essa a sua ansiedade, é esse o seu desejo? Então lance sobre ele toda a sua família, lance sobre ele toda a sua empresa, lance sobre ele sua casa, sua saúde, lançando sobre ele toda a sua família, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Quando nós fomos abençoados com o evangelho de Abraão, o evangelho de Josué, o evangelho de Davi, o evangelho de Cristo, nós somos abençoados com o evangelho, esse evangelho que é o poder de Deus. Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Romanos 1,16. Então, meus irmãos, a família na mão de Deus, a família na mão de Deus. Quando será o dia que você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Que chegue logo esse dia, que logo você possa colocar diante de Deus, que toda a sua família esteja diante de Deus, que você possa orar, colocando diante de Deus a sua família. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de testemunhar, não deixe de falar, verbalize o amor. O amor, Deus é amor. O amor de Deus que mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não esqueça de ler a Bíblia, de orar, de mostrar o evangelho da graça de Deus, de ser um servo da família. Sirva a sua família, seja um garçom da casa, seja aquele que faz o bem. Se organize, seja cúmplice de Jesus Cristo. Jesus disse, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus se agrade de nós, nos dê a felicidade, o prazer e o orgulho, por que não? A honra de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu dou graças a Deus pelos missionários valorosos que evangelizaram a minha família. E hoje somos 8 filhos, 7 filhos, 7 comigo 8, de meu pai e da minha mãe. Todos estão no evangelho. Eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, meus 2 filhos e a minha esposa, estamos na mão de Deus. Então vamos a Deus. Coloque sua família na mão de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, colocamos diante do Senhor a nossa família. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha família, Senhor. Senhor, diante do Senhor, meu desejo, minha ansiedade é ver a minha família na tua presença, nas tuas mãos. Então, Senhor, recebe, Pai, recebe a minha família, recebe a família da Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape nas tuas mãos. A família cristã que se reúne no templo da Primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape. Recebe, Senhor, recebe-os para o teu louvor, para a tua glória. Santifica-os para ti mesmo, Senhor. Usa-os para o teu louvor, porque nós agradecemos e pedimos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, no nome precioso e doce de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém.